mas 80% do mercado fez uma vez Isso, eu vi essa ou pesquisa. 0 vezes operação no mercado de capitais e 70% pretende fazer. Então, isso aqui é uma grande oportunidade. É um prazer receber aqui o Daniel Snelvar, um grande amigo e parceiro aqui de mercado, CEO da Tree. Para começar, eu queria que você apresentasse um pouco a Tree, explicasse um pouquinho a atuação dela e como que ela vem desenvolvendo aí o trabalho no mercado imobiliário. A Tri é uma empresa que surgiu em 2019. Eu não falo que eu montei ela em 2019, ela surgiu em 2019 por uma necessidade, e até nem eu vi uma oportunidade, mas uma necessidade de uma transição, ou uma necessidade do mercado de governança, o começo da transição de estruturas de capital. Só para explicar, né, eu expliquei a origem da Tri, Tá? mas o nome da Tri, a Tri é um acrônimo de The Real Estate Environment. A minha ideia era tentar explicar o mercado imobiliário e fazer pontes entre o mercado imobiliário e os outros setores da economia e também a mão inversa, pegar os outros setores da economia e trazer para o mercado imobiliário. Porque no fim, tudo acontece na base imobiliária, Sim. né? A gente sempre tem uma ligação. E o mercado é muito específico. O nosso mercado imobiliário tem regras específicas, uma base legislatória complexa, diversa. Então, a gente demonstrar essa realidade de contas, de viabilidade, de previsibilidade, de riscos, para os dois lados, podia ser muito interessante. Sim. E nessa volta, a gente acabou se deparando com um mercado que precisava do mercado de capitais, que foi um pouco da origem, né? Então, hoje, essa ponte, né, entre o mercado imobiliário e o mercado de capitais acaba sendo a minha ponte mais movimentada. A gente vê muita gente órfã do SBPE, Sim. buscando recurso e entendendo que precisa arrumar casa. Eu acho que você que tem essa experiência nas duas pontas e as duas pontas que são extremamente importantes aí para que o mercado realmente consiga caminhar, faz com que a Tree tenha aí uma avenida de oportunidades, né? Até agora com essa restrição que a gente tem de crédito imobiliário e também uma maior seletividade do mercado em como fazer as operações serem mais rentáveis e também mais estáveis, né? São ciclos longos que demandam de uma previsibilidade e uma visão de longo prazo, né? Então, nesse cenário, como é que você vê, qual que é a sua visão com relação a essa mudança do perfil de crédito, né? E a entrada do mercado de capitais mais ativamente, a gente vem identificando que o espaço está cada vez maior para o mercado de capitais, dadas todas as mudanças que vem acontecendo nos sistemas tradicionais de financiamento do mercado de real estate. Como é que você vê esse cenário? E o que a gente pode esperar para 2026? Bom, eu sou um apaixonado pelo que eu faço, né? Eu me divirto ainda no que eu faço, eu gosto bastante. Também sou engenheiro e cético, né? Eu tenho que separar as coisas para entender as caixinhas, assim fica mais fácil para eu entender. Entrando exatamente na sua pergunta, eu acho que a gente tem que olhar o mercado de financiamento pelo mercado de capitais com 3 aspectos. O primeiro aspecto é o tomador do crédito, é aquele cara ali que de fato está fazendo desenvolvimento imobiliário. Então tem uma série de mudanças que tem que acontecer nesta ponta que vem acontecendo ao longo do tempo. E a própria estrutura de capital exige isso, né? Então se você pega um cara que sempre fez um empreendimento de médio ou alto padrão, desenquadrado de programas sociais, acostumado com SBPE, ele vai comprar o terreno, geralmente pagar o dinheiro no recursos próprios, ou investidores family and friends, aquela coisa, vai lançar o produto e bater na porta do gerente e falar, ó, agora eu já estou aqui em 30% vendido, vou começar minha obra, preciso da sua plaquinha ali. E esse cara está encontrando uma barreira, falando, não tem mais dinheiro, ou se tem dinheiro, é um blend aqui que vai te dar uma taxa mais alta, ou até indexado. Ele já começa a falar, poxa, não sei nem como fazer conta com esse capital indexado. Sim. Óbvio que não é o mercado inteiro assim, nem a maior parte da produção, mas dos incorporadores é a maior parte. Tá. Não da produção, dos incorporadores. Então a gente vê aqui que tem uma necessidade, um medo e uma desconfiança. Na pesquisa recente da Brain, posso estar errando um número, mas vou errar perto assim, mas 80% do mercado fez uma vez Isso, eu vi essa ou pesquisa. 0 vezes operação no mercado de capitais e 70% pretende fazer. Então, isso aqui é uma grande oportunidade. Aí a gente tem a outra ponta, que aí eu acho que começa a ficar mais divertindo ainda, a gente tem eu vou chamar de alocadores de capital, mas são gestores, Tá. são pessoas que tomam a decisão de colocar o dinheiro com esses incorporadores. Esta é uma relação de confiança. Ele é responsável pelo dinheiro dos investidores e ele está assumindo que você vai fazer aquilo que você prometeu. Tanto no equity como na dívida, né? Tanto na equity quanto na dívida. O mercado já entendeu que não adianta você enforcar um incorporador na dívida. Acaba que a gente tem compradores finais, você precisa terminar o negócio, precisa
você precisa se preocupar com a margem dele, assim como você se preocuparia no equity, que ele vai conseguir te entregar e o desenvolvedor vai ficar feliz, ele vai estar interessado em entregar isso aqui. Então, essa relação de confiança, ela precisa de premissas sólidas, ela precisa de um histórico do incorporador, precisa ter uma sinergia entre esse cara. E aí, na outra ponta, você tem um investidor. Então, vamos assumir que esse CRI é um CRI comprado por um fundo imobiliário. O fundo imobiliário, ele tem ali entre os cotistas, então a gente tem hoje mais ou menos 3 milhões de investidores em fundos imobiliários. 13 milhões de cotas são detidas por pessoas físicas. Mas essa pessoa física, a pessoa média é um cara de 38 anos, 75% é um homem de 38 anos, que tem 5 mil de renda. E ele faz um investimento, ele checa o investimento dele uma vez por mês. E o que ele queria ali é previsibilidade e um complemento na poupança. Quando você olha o desenvolvimento e todo esse sistema, você vê que ele tem uma fragilidade incrível e que ele precisa de uma governança, ele precisa de uma orientação, de um compromisso entre as partes para que ele continue funcionando. Se a gente perder esse cara, que é 9% dos investidores da B3 aqui, né, ter um cluster que chama investidor de fundo imobiliário, ele coloca mais de 50% do patrimônio investido dele em fundos imobiliários. Se a gente começar a machucar esse cara, perder esse cara, o gestor não tem trabalho, o desenvolvedor não tem dinheiro. Exato. Né? Então, esse sistema delicado, complexo, então a gente tenta trazer para a ponta aqui mais profissionalismo, mais previsibilidade, mais planejamento, né? Começa falando com o incorporador, fala, cara, vamos fazer uma viabilidade robusta, vamos analisar os cenários, e se não der certo, tudo bem, eu acredito que o seu produto é excelente, pode ser o melhor da região, mas será que a região paga pelo melhor? Né? Vamos partir do pressuposto que não, que você vai vender igual ao seu concorrente, velocidade que você toma, o custo de obra, como você encaixa a inflação. Depois disso, a gente vem para os gestores e fala, cara, com o relacionamento que a gente já tem com algumas, esse produto tem sua cara, mas a gente vai precisar de uma flexibilidade aqui no formato que você vai emprestar esse dinheiro. Então, conversar isso com os gestores também e mostrar que é uma operação que tem garantias, que é segura e que esse formato vai melhorar muito o resultado, que melhora o resultado é bom para os dois, começa a ser legal. E nessa primeira ponta que você está falando, nessa mudança do perfil de crédito, né, ou de financiamento dos projetos, o que você acha que, assim, de fato, qual é o principal critério ou os principais critérios você acha que as empresas devem atuar para conseguir destravar e ter acesso a esse capital nos mais novos formatos? Primeiro é entender o que você está fazendo, fluxo de caixa. Fluxo de caixa e aquisição de premissas, né? Eu acho que o financiamento hoje, a estrutura de funding, né, ele é tão importante quanto o desenvolvimento do produto, ele é tão importante quanto a compra certa do terreno. Então, essa estratégia tem que estar mesclada desde o início, desde o zero. Acabou aquela história que você lança e bate na porta do banco, o banco te dá dinheiro, olhando o seu balanço e você comprando um consórcio. E tem que ter o balanço também, a governança tem que estar em dia. Governança da empresa, você tem que demonstrar que você leva a sério essa governança da empresa, que você montou ela para te ajudar, você tem que mostrar que você entende do produto, que você entende do que você está fazendo, que você vai entregar aquilo que você já entregou. Você tem que demonstrar onde você pegou os critérios que levaram você a adotar as premissas. Então, velocidade de vendas, eu sempre vendo 90% do lançamento. Não adianta. Não tem o sempre, o nunca, né? Sim. Nunca aconteceu isso antes. Vamos lá, por que não vai acontecer? Eu acho que principalmente, né, é não esconder os riscos. É entender os riscos e desenvolver mitigadores para que esse risco não seja transferido. Sim. E passe por toda essa cadeia e vai descredibilizando toda a operação. Né? E toda vez que você transfere um risco, você transfere um prêmio também. Sim. Então, quanto mais você assumir a responsabilidade por esses riscos e saber o que fazer, mais prêmio você fica. Ótimo. Então, a taxa é alta, mas quantos nãos você falou ao longo do processo? Você tem balanço auditado? Não. Você fez uma viabilidade? Não. Você fez pesquisa de mercado? Não. Você fez um vocacional? Não. Você está passando esse risco para alguém. Então, Sim. passa o miquinho, passa o prêmio junto. Né? Então, acho que o papel do incorporador é esse. Do alocador, eu acho que ele também tem cada vez mais se aproximar da realidade do incorporador, do desenvolvedor imobiliário. As dificuldades que ele passa no dia a dia, a flexibilidade que ele precisa, às vezes, para superar um ciclo, né? Às vezes é um covenant quebrado, às vezes é um adiantamento que você precisa, que talvez tenha que ser relevado. É uma parceria, uma aproximação mais próxima
com o entendimento de que aquele incorporador que você escolheu sabe o que está fazendo. E não é porque ele tem uma razão de garantia ali que está muito no limite ou que você vai suspender a operação dele. Isso pode piorar muito a situação do mercado como um todo. Legal, acho que foi uma explicação super completa, super produtiva para a gente entender os três pilares que você colocou aí que estão totalmente integrados, né? E Daniel, por fim, você é um membro e parceiro do GRI de longa data, né? Queria te questionar e entender na sua visão quais são os benefícios que você acha que são perceptíveis e que você considera importantes de participar de um instituto como o GRI e poder participar de todas essas discussões relativas ao mercado de real estate. Começa pelo café, né? É muito bom o líquido, mas esse momento de café é impressionante, né? O relacionamento que a gente mantém, consegue manter próximo, livre, né? Um relacionamento aberto, não é uma mesa de reunião. Ainda mais hoje o mundo que a primeira reunião começa a ser online, é fria, tela. Esse contato físico, esse contato de relação tranquila, né? Ele é super importante. Legal. A segunda, eu acho que é formar esse ecossistema. Puxa, eu estou com uma dúvida aqui, na hora você pega no braço de um advogado que já sabe com um construtor, que tem o servicer ali. Poxa, como é que a gente monta isso aqui? E isso aqui além da serendipidade, né, que você acaba encontrando pessoas ali Sim. e faz negócio, é um ecossistema de inovação incrível. Você está discutindo uma coisa ali, alguém falou, nas discussões são ótimas, né, os temas são ótimos. Alguém falou uma coisa na discussão, você vira para o lado e fala, pô, isso aqui a gente consegue resolver, claro, consegue e tal. Hoje, Legal. 8h30 da manhã, eu estava marcando uma reunião com o advogado para falar uma coisa da reforma tributária e que eu não ia ligar para ele. Então, para mim, o valor é gigantesco.